Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Bora treinar uma questão de gráfico. Como interpretar essas figuras para construir um gráfico de distância em relação a tempo? Você sabe? É uma questão do Enem 2018. E para a gente variar um pouquinho, hoje eu não vou pedir para você curtir o vídeo nem para se inscrever aqui no canal, beleza? Mas se você quiser fazer isso, fica à vontade. Bora ver então a questão, vem comigo. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra a sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Então a gente tem aqui o guindaste, o cabo de aço e a viga, ok? Essa viga vai ser içada pelo cabo de aço, vai ser levantada pelo cabo de aço. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão. Então, o ponto O é a projeção desse cabo de aço aqui no chão. Então, ele vai estar sempre aqui. E o cabo de aço se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0, estágio 1, e finaliza no tempo tf, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Então, essa extremidade vai ser levantada, enquanto a outra vai deslizar em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. Esse ponto M aqui está na metade da viga, beleza? O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre t igual a 0 e tf é qual gráfico? Vamos construir este gráfico. Bom, observe que ele quer a distância entre o ponto M e o ponto O ao longo do tempo. Se ele pedisse, por exemplo, a distância aqui do fim da viga, seria tranquilo. A distância aqui vai diminuindo com o tempo até zerar, né? Até o fim da viga ficar aqui junto com o ponto O. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu a distância do ponto M em relação ao ponto O. Será que essa distância também diminui? Vamos desenhar aqui, Então eu desenhei para você o eixo Y e o eixo X, correspondente aqui ao solo e ao cabo de aço, ok? E a nossa viga com o ponto M aqui. Qual que é a distância nesse momento do ponto M ao ponto O? A distância pode ser representada por esse traçado aqui, né? A distância do ponto M ao fim da viga aqui no ponto O, beleza? Se nós inclinarmos um pouco essa viga, como se o cabo de aço tivesse subido, fazendo a viga inclinar 20 graus a mais. Bom, nesse caso, a distância do ponto M ao ponto O seria representada por este traço aqui, distância do ponto M até o ponto O que está lá no solo, né? O ponto O, ele não sobe aqui, ok? Ele continua lá no solo, entendido? Se a gente inclinar ainda mais essa viga, a distância do ponto M ao ponto O pode ser representada por esse traço aqui. Mais um pouquinho, distância do ponto M ao ponto O. Por fim, a viga quase toda inclinada, a distância do ponto M em relação ao ponto O continua sendo a mesma. Todos esses traços azuis que eu fiz representando a distância do ponto M ao ponto O têm exatamente o mesmo tamanho. O que isso significa para você? Isso significa que com o passar do tempo, a distância entre os dois pontos é exatamente a mesma. A distância entre o ponto M e o ponto O não vai mudar em função do tempo. Então, a gente vai ter um gráfico de uma função constante. Você lembra qual é o gráfico de uma função constante? O gráfico de uma função constante pode ser representado dessa forma. À medida que o tempo aumenta, então a gente tem aqui o gráfico da distância no eixo Y em relação ao tempo no eixo X. À medida em que o tempo aumenta,
a distância continua sendo exatamente a mesma, né? Se eu pegar aqui, ó, no tempo 1, vamos supor, a distância era esse valor de y. Se eu pegar no tempo 10, aqui na frente, a distância vai continuar sendo essa distância representada em y. Entendido? Então, essa seria a resposta da questão. Você tinha que marcar o gráfico que mostrava uma função constante, a distância que não variava em função do tempo, o valor da distância sendo constante com o passar do tempo. Certinho? Dúvidas? Já sabe, se tiver dúvidas, pode perguntar, não fique com a dúvida, só me escrever aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu vou te responder. Valeu? No mais, é isso. Bons estudos e até a próxima!